Olá, aquele abraço. Estamos começando o TV News, primeira edição aqui pela TVI, canal 24.2. Hoje é quinta-feira, o programa traz aí dois quadros muito bacanas para você. Nós teremos o Conexão Pop e teremos também o Café com Poesia e Cinema, tá bom? Hoje é quinta-feira, após aquele feriado aí do 2 de julho, né, que nós estivemos aqui ao vivo com você. Estamos de volta. Olha, o dia hoje amanheceu em Itabuna com sol, mas já está nublado nesse momento, né? Parcialmente nublado. E vai permanecer assim o dia inteiro, viu, gente? A frente fria começou a se aproximar aqui do sul da Bahia. Ela já está no extremo sul e se aproximando aqui do sul da Bahia. Hoje nós tivemos a mínima em Itabuna de 19 graus, a máxima não vai passar dos 26 graus aí por volta das 11h30 até as 15h30, tá bom? Nesse momento, aqui no Alto das Comunicações, no bairro de Fátima, bem próximo a Ilhéus, estamos aqui quase na divisa com Ilhéus, em plena Mata Atlântica, com visual lindíssimo aqui de Itabuna, aqui do alto. Os termômetros estão marcando aqui 24 graus nesse momento, tá bom? Pode chover a partir de 11 horas da manhã, até o período da tarde, tá? Então, você que está nos assistindo agora aí em algum canto da cidade, se prepare que pode ter uma chuvinha aí. Nada muito forte não, a chuva hoje é fraca, mas vai permanecer assim, gente, a partir de hoje, às 11 horas, até a próxima semana. Enquanto essa frente fria estiver passando aqui pelo sul da Bahia, nós vamos ter aí chuvas ocasionais, né? E às vezes até assim, durante um período inteiro, aquela chuvinha fraca, tá bom? Os ventos estão moderados, né, nesse momento, soprando aí do sul para o norte, trazendo inclusive essa frente fria aí, justamente que está lá no sul do Brasil. E ela vem caminhando, já está ali passando por São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e chegando aqui ao sul da Bahia, tá bom? Então nós teremos aí rajadas de vento aí durante o dia de até 34 quilômetros por hora. O sol vai se pôr, mas a gente nem vai ver porque vai estar bem nublado no horário, né? 17h19 hoje, tá? Então às 17h19 o sol vai se pôr, mas provavelmente a gente vai estar com muitas nuvens no céu. Talvez a gente não veja o pôr do sol, mas tudo indica que naquele momento ali do pôr do sol vai abrir um pouquinho o tempo em Itabuna, tá bom? E Ilhéus, como é que fica Ilhéus hoje? Ela começou com sol também, algumas nuvens no céu, né? 20 graus foi a mínima registrada e 25 será a máxima, a partir das 11 da manhã. Ilhéus, nesse momento, está parcialmente nublado, né, com períodos aí de sol, mas nublado. Deve chover também fraquinho aí às 11 horas, mas depois o tempo abre. À tarde não chove. Mas amanhã, sábado e domingo, vai chover em Ilhéus. Então, provavelmente não dê praia, hein? Guararema, 24 graus nesse momento, a máxima não passará dos 25 graus. E Bicaraí, 23 graus nesse momento. Deve chover daqui a pouquinho, a partir das... Aliás, lá vai ser mais tarde, vai chover a partir da 1 da tarde, viu? 23 graus nesse momento. Itajuípe, 24 graus nesse momento, não passará dos 25 graus. Provavelmente chova também a partir das 11 horas, até o meio-dia. Depois o tempo volta a segurar, mas muitas nuvens vão passar e o tempo vai ficar nublado. Vitória da Conquista com a temperatura muito gostosa, hoje pela manhã, 14 graus de mínima, máxima, não vai passar dos 21 graus. Olha que maravilha, gente. Nesse momento, ali na Praça do Gil, nós temos os termômetros registrando 18 graus em Vitória da Conquista, hein? Sensação térmica lá é de 14 graus. Que maravilha, né? Eu adoro, eu gosto muito do frio, viu, gente? Vitória da Conquista não chove hoje, mas o dia fica parcialmente nublado, anublado. E amanhã, sexta-feira, tem uma possível chuva aí no período da manhã, tá bom? Floresta Azul com 23 graus nesse momento, a máxima não passará dos 25 graus. Chove no período da tarde. Itacaré não vai dar praia. Se você está pensando em ir para Itacaré no fim de semana, pegar a praia, não vá. Vai chover hoje, amanhã, sábado e domingo em Itacaré. 23 graus nesse momento e a máxima não passará dos 25 graus. Porto Seguro, nesse momento, faz sol com muitas nuvens e deve cair uma chuvinha a qualquer momento agora, né, às 10 horas, tá certo? Deve estar chovendo ali em algum local de Porto Seguro. Hoje deve permanecer à tarde com sol, mas amanhã e sábado o tempo fecha e começa a chover. Canavieiras com 23 graus nesse momento. Hoje chove às 11 horas, à tarde o tempo volta a abrir, mas amanhã, sábado e domingo, a previsão é de chuvas aí para a nossa querida Canes, a Canavieiras. Olha, gente, ontem no 2 de julho, em Salvador, nós tivemos um fato que eu considero inusitado, se tratando da capital baiana, né?
a nossa capital é tradicionalmente uma cidade petista, é uma cidade vermelha, né? É uma cidade que respira a esquerda. E ontem o presidente Lula foi vaiado em Salvador por uma turma ali nos festejos, né, do 2 de julho. E o governador Jerônimo foi quem começou a ser vaiado. Na verdade, começaram a vaiar e gritar o nome do governador Jerônimo. Depois essa vaia se estendeu aí também ao presidente Lula. Claro que não foi a multidão, né? Não foi aquela multidão inteira vaiando. Tinha um determinado grupo ali de pessoas vaiando. Não sabemos se é alguém de uma corrente política diferente ou se é alguém da população mesmo naturalmente insatisfeita com alguma coisa. Não é a primeira vez que o governador é vaiado em público, né? O Jerônimo já é, se não me engano, a terceira ou quarta vez aqui este ano que ele é vaiado. Foi vaiado aí no Sertão, em uma cidade, no interior da Bahia. Eu soube aqui no Itapedro, algumas pessoas tentaram puxar um coro de vaia, né? Salvador ele já tinha sido vaiado anteriormente e agora de novo. Então, isso com certeza acende uma luz amarela, né? Se é que já não está acesa a vermelha. Tudo indica, gente, que o Jerônimo não vai sair candidato à reeleição. O PT não quer abrir o jogo, o Jacques Wagner anda declarando que não, que o candidato é Jerônimo, mas notícias de bastidores dão conta de que possivelmente o ministro Rui Costa, da Casa Civil, que tem um sonho mais alto, né? Ele tem um sonho de chegar candidato à presidência da República. Estava se ensaiando aí como candidato ao Senado, mas na saída do Lula, caso o Lula não queira ser candidato, ele seria o provável candidato. Mas parece que vão jogar água nesse chope, porque o Rui Costa vai ter que abrir mão desse projeto pessoal dele, né? E talvez até do PT, e fazer aí, às vezes, de candidato ao governador da Bahia de novo, porque aqui ele goza de um prestígio muito grande, foi, sem dúvida alguma, o melhor governador que a Bahia já teve. O cara é muito trabalhador mesmo, não é à toa que é apelidado de correria, né? Porque ele, olha, aqui em Itabuna mesmo, ele veio várias vezes, né? Dava ordem de serviço se realmente a obra acontecia. Assim foi feito, inclusive, com a duplicação aqui da rodovia Ilhéus-Itabuna. Só para citar como exemplo, fora outras obras que ele fez aqui em Ilhéus, e trabalhou na Bahia inteira. Então ele é muito bem avaliado aqui na Bahia. O Rui Costa, isso não sou eu que estou dizendo, são as pesquisas, né? Ele se elegeria aqui na Bahia a qualquer cargo que ele quiser, seja senador, seja deputado, governador, enfim. Então, a salvação para o PT vai ser o Rui Costa. O Rui Costa vai ter que tomar a rédea aí e se candidatar ao governo da Bahia, para não correr um risco de perder as eleições, né? Pelo menos até agora, né? Política é assim, né? Pode mudar no decorrer do tempo aí, a nuvem pode mudar de lado, mas agora, com essas vaias que estão surgindo aqui e ali, o PT, né, está realmente antenado. Está fazendo pesquisa e, com certeza, nas pesquisas eles constatam a insatisfação de algumas pessoas. O que é que pode ter ocorrido com o governador Jerônimo? Afinal de contas, ele está dentro do mesmo projeto do Rui Costa, do Jacques Wagner, né, que começou lá atrás, 8 anos de mandato, depois 8 anos do Rui, e agora já 4 anos vai completar, né, o Jerônimo. O que é que estaria errado com o Jerônimo, né? Olha, segundo a gente ouve de pessoas, até aqui mesmo no sul da Bahia, é que o Jerônimo ele tem demonstrado uma apatia, né? Ele não é aquela pessoa dinâmica de realmente mandar fazer, de acontecer. Ele fica ponderando muitas coisas, às vezes engasga com pequenas coisas, como foi aqui em Itabuna mesmo, uma obra pequena que ali não seria nem para o governo do estado assumir. A própria prefeitura poderia ter feito a reforma da Feira de São Caetano, o governo do estado assumiu. Aquilo para o estado é um grão de areia e ele se enganchou com aquela obra aqui. A obra ficou 2 anos aí, ele foi muito desgastado aqui com o pessoal que queria voltar para a feira para trabalhar. Pais de família ficaram sem um Natal, não tinham dinheiro nem para comprar comida no Natal. Então isso realmente desgastou muito aqui em Itabuna o governador Jerônimo. Aí você tira isso como um exemplo, né? Ilhéus, o governador Rui Costa, antes de sair, deixou a obra da duplicação da BA-001 até Olivença em andamento. Foi só o Jerônimo assumir, a obra parou. E acabou, ninguém falou mais naquela obra. O dinheiro que foi empregado ali em máquinas e terraplanagem foi perdido, dinheiro público. Então as pessoas enxergam isso, o eleitor está vendo tudo ali no dia a dia.
E é isso que desgasta um político, é isso que desgasta um gestor. Quando o gestor não mostra que tem firmeza, pulso para governar, né, para gerir, administrar uma obra, aí ele realmente está se mostrando incapaz de gerir o Estado como um todo. E o eleitor hoje não é bobo, ele acompanha tudo, ele vê tudo. Então, é outra coisa, aqui em Itabuna tem outro exemplo. O governador Rui Costa, antes de sair, deixou autorizado a duplicação da saída aqui da Juraci Magalhães até ali no condomínio que tem logo ali adiante, Cidadele. O governador Jerônimo entrou, mudou. Não, não tira casa nenhuma, aí deixa essas casas aí, não precisa duplicar esse pedaço, não. Resultado, estreitou ainda mais a saída, que era para ser duplicada, foi estreitado, e talvez só vá duplicar ali, depois do viaduto, um pedacinho ali de 100 metros. Então, são esses pequenos detalhes que mostram a capacidade do gestor. Talvez seja isso o grande desgaste do Jerônimo. Por quê? No geral, ele está dentro do espectro aí da esquerda, está dentro do projeto dos 50 anos do PT, né, que o projeto do PT é administrar a Bahia 50 anos, aí vamos para 20 anos agora, né, vão faltar 30 anos. Mas o eleitor, acima de tudo, é um cidadão, é um morador, ele paga seus impostos e ele quer ver a cidade, ele quer ver o Estado bem administrado, né? Então parece que o Jerônimo pisou na bola. Em Salvador tem uma grande obra também que o Jerônimo deixou atrasar, a rodoviária nova de Salvador. A estação rodoviária de Salvador, o Rui Costa deixou mais de 50% da obra encaminhada. Até hoje não inaugurou. O VLT em Salvador, que está sendo construído, né, parou por muito tempo, ficou parado. Foi preciso o Rui Costa aí chegar lá, conversar com o Jerônimo, vamos tocar essa obra. Então, nesses detalhes que você vai vendo a fraqueza do gestor. Talvez o Jerônimo seja bom para lidar com pessoas, mas não seja bom para lidar com obras, com infraestrutura. E isso tem desgastado muito, porque quando você conhece um gestor bom, como foi Rui Costa, para você aceitar em seguida, né, um gestor meia boca, um gestor ruim, é difícil. Você faz a comparação, isso é natural. Então, esse, na minha opinião, está sendo aí o grande desgaste do Jerônimo. E para o PT não perder a eleição na Bahia, vai ter que tomar uma providência logo, vai ter que correr atrás. Se não for o Rui Costa, eles vão ter que achar um outro candidato, porque o Jerônimo parece que não vai emplacar, viu? Olha, gente, hoje pela manhã fui surpreendido com a notícia, né, que eu fiquei assim me perguntando, me questionando e não tive resposta. O Banco Central foi invadido por hackers. Tudo bem, você já sabe dessa notícia, né? Está em rede nacional, todo mundo já comentou. R$ 1 bilhão até agora foi dado como roubado das fintechs. As fintechs são aqueles bancos digitais, aqueles bancos pequenos, né? Que a gente chama de pequeno porque, comparado com os grandes bancos tradicionais, eles são realmente pequenos, são as fintechs. Para garantir a transação do Pix na sua conta para outra conta imediatamente, esses bancos depositam no Banco Central uma quantia de dinheiro, né, que é para fazer essa movimentação na hora que você faz o Pix ali, porque não é só você digitar. Hoje não tem o dinheiro mais ali na mão. Você digita e aquele número aparece lá na outra conta, na mesma hora. Mas a pessoa pode ir lá sacar que o dinheiro vai estar lá garantido, né? Então, para que essa movimentação aconteça, nos bastidores são feitas milhares de transações digitais. E tem uma empresa que presta conta para essas fintechs, porque as fintechs são pequenas, elas não têm estrutura de um banco grande para movimentar esse dinheiro ali nos bastidores, o dinheiro digital. Então ela contrata e terceiriza para uma empresa fazer essa movimentação. E foi através dessa empresa que aconteceu, aliás, dessas empresas, porque se não me engano, são 6 empresas que prestam serviço às fintechs. São autorizadas pelo Banco Central, não é qualquer empresa. Foi através de uma dessas empresas que o ladrão entrou no Banco Central, digitalmente falando, e tirou de lá R$ 1 bilhão. Agora, o que foi que me deixou espantado, né, na manhã de hoje? É que o Banco Central está dizendo que não tem como saber quem roubou esse dinheiro. Ora, como não tem como saber? Como assim? Se eu transferir hoje da minha conta um dinheiro que eu não declarei no imposto de renda, a Receita Federal vai saber,
o Banco Central vai saber, o CONAF vai saber, e eu vou receber uma multa depois porque eu não declarei para onde foi aquele dinheiro. Agora você imagina sair R$ 1 bilhão de várias contas ali e o Banco Central dizer que não sabe quem foi que transferiu, para onde foi esse dinheiro. Ah, mas tem um detalhe, eles sabem que esse dinheiro foi usado para comprar Bitcoin. Ora, alguém vai comprar Bitcoin e vai deixar na nuvem? Não, essa pessoa vai botar o Bitcoin em nome dela. Ou em nome deles, né? Porque eu acho que isso é uma quadrilha. E ninguém quer saber para onde foi esse dinheiro, quem são essas pessoas que compraram o Bitcoin. Espera aí, alguma coisa está errado. Se eu comprar hoje 1 milhão de Bitcoins, a Receita Federal vai saber. E ela vai querer que eu declare isso no meu imposto de renda. E aí os ladrões podem roubar 1 bilhão e a Receita Federal diz que não sabe? Como assim? Não, tem coisa errada aí, tem muita coisa errada aí e a gente precisa saber disso. Outra coisa, aonde fica agora o Supremo Tribunal Federal, que anda se metendo em ações de polícia, né? Abriu um inquérito com o regimento interno do Supremo para punir ali manifestantes partidários de oposição ao governo. Botou gente na cadeia que vendia pipoca. Condenou a 17 anos de cadeia. Uma mulher que passou um batom na estátua foi condenada a 18 anos de cadeia. E não teve direito nem de regressão de pena. E aí, vocês não vão abrir um inquérito também para apurar um roubo no Banco Central do Brasil de R$ 1 bilhão? Fica a interrogação. Será que os ministros do Supremo Tribunal podem abrir inquérito para prender manifestante político, mas não pode abrir um inquérito para prender bandido? Que país é esse? Onde nós estamos? É o Brasil? Ah, mas o Brasil tem um histórico, né, gente? Vamos lembrar aí do ladrão que virou filme de cinema em Hollywood. É um ladrão inglês. Sabe para onde ele fugiu na década de 70? Ele fugiu para o Brasil. Porque desde a década de 70, o Brasil tinha fama de abrigar bandidos. E esse bandido que roubou lá o Banco Central americano, aliás, Banco Central inglês, ele fugiu para o Brasil e ficou aqui numa boa, morando em Copacabana, durante mais de 30 anos. E não foi sequer preso, não foi sequer extraditado, né? Então, o Brasil já tem essa fama, né? Paraíso para os bandidos. Inclusive, não é só esse filme, não. Tem vários filmes americanos aí, né? Não vou citar aqui porque senão a gente vai perder muito tempo. Eu também não me lembro do nome de todos os filmes agora, mas eu pelo menos conheço uns 3 que os bandidos assaltam, roubam e depois falam assim, vamos para o Brasil, lá é um paraíso. Isso desde a década de 70. É de agora não, eu era criancinha e testemunhei esse tipo de notícia mundo afora. Agora, recentemente, o presidente Lula mandou um avião da FAB gastar quase R$ 1 milhão de gasolina, né, porque a gasolina de avião é muito cara. O avião saiu de Brasília, foi ao Peru pegar uma fugitiva e trouxe para o Brasil. Não bastava abrigar ela aqui não, tinha que gastar 1 milhão de gasolina para pegar ela lá no Peru e trazer para o Brasil. E agora os aviões da FAB de trabalho estão sem gasolina. O senador Magno Malta denunciou aí essa semana. Não tem gasolina para botar nos aviões da FAB, que dão carona para os ministros a assistir jogo de futebol. Para a Janja ir no ginecologista. A Janja pegou um avião em Brasília e foi ao ginecologista, gente. Sabe quanto custa uma consulta dessa ao ginecologista? No mínimo R$ 500 mil de combustível. Porque um avião, para voar, ele precisa de muito combustível, ele tem que encher as asas de combustível para ir e voltar. R$ 500 mil para ir no ginecologista, gente. O Alexandre de Moraes já foi ao jogo do Corinthians, de avião da FAB. Está uma farra, está uma maravilha esse Brasil. E aí o presidente Lula ontem na televisão disse aí que se não cobrar IOF, ele vai parar o Brasil, porque não vai ter dinheiro para fazer nada. Tadinho do Brasil, né? Não tem dinheiro para nada, só para gastar com gasolina de avião. Para trazer bandido e para a mulher do presidente é o ginecologista. Parece piada, né? Parece piada.
Olha, eu não sei não, viu? Talvez fosse mais barato pagar uma passagem aérea para o ginecologista sair de São Paulo e ir para Brasília. Isso é mais barato do que ela gastar no avião da FAB. Mas enfim, né? Esse é o nosso Brasil. Esse é um país que vai para trás cada vez mais, infelizmente. Entra presidente de um partido, sai, entra de outro e continua a mesma coisa, tá? Enquanto isso, o Congresso Nacional, os dois comandantes, né, da casa lá, o Alcolumbre e o deputado lá aqui do Nordeste, né, que eu até tem horas que dá vontade de nem citar esse pessoal, sabe, gente? Dá nojo essa política do Brasil. É uma barganha com o presidente da República, né? Porque o Lula, eles derrubaram o IOF, não é porque tá ruim para o povo, vai ficar ruim para o povo, não, a cobrança do imposto, que já se cobra tanto imposto que um a mais, um a menos não vai fazer tanta diferença. Eles derrubaram, não foi preocupado com a gente, nem com a população do Brasil. Eles derrubaram aquilo ali para barganhar com o Lula, como eles faziam com o Bolsonaro, como eles faziam com o Lula lá atrás, com a Dilma, que acabou dando até cadeia para o Lula, porque o Lula foi abrir mão dessa negociação aí, beneficiar esse pessoal, e acabou se metendo ali no lamaçal junto com todos eles, Zé Disseu, aquela turma toda, né? Roberto Jefferson, era o mensalão, né? Então, hoje não é o mensalão, são as emendas. Aí o presidente Lula não libera as emendas, aí eles derrubam ali um decreto do presidente para o presidente ir lá barganhar com eles. Ontem eles mandaram recado para o presidente, né? Olha, você precisa conversar com a gente, tem que vir aqui no Congresso conversar. Eles querem conversa. É esse o tipo de congresso que nós temos, né? Então, está tudo errado nesse país, gente. E o ano para a gente tentar mudar, tentar consertar isso, é ano que vem, ano das eleições. Vamos observar quem a gente vai eleger para presidente, para governador, para deputado estadual, deputado federal e senador. Porque senão a gente vai viver a vida toda reclamando, falando, e todo ano de 2 em 2 anos votando errado, né? Então vamos mudar essa política aí, vamos mudar esse sistema. Do jeito que está, não pode continuar. Senão a sua vida vai de mal a pior. Ó, o ano que vem, se continuar do jeito que está aí, o presidente já falou, não vai ter dinheiro para Bolsa Família, né? Não vai ter dinheiro para pagar o pé de meia, vai ter que cancelar, não vai ter dinheiro para a saúde, e por aí vai. E a sua vida vai pro buraco, porque você depende da saúde pública, você às vezes depende da segurança pública e está ficando cada vez pior. O Brasil nunca arrecadou tanto imposto como está arrecadando esse ano. Na segunda-feira eu mostrei aqui o impostômetro, né? A gente já estava na casa dos 2 trilhões. E o presidente está dizendo que o ano que vem vai faltar dinheiro para pagar compromisso. Tá difícil, tá difícil. Bom, gente, daqui a pouquinho tem um quadro Conexão Pop aqui no programa, né? Eu vou mudar de assunto agora, já que tem um Conexão Pop, eu vou dar uma dica aqui para você que vai chegar aí uma coisa muito boa no seu celular, né? A inteligência artificial vai favorecer aquelas pessoas que, por um motivo ou por outro, não falam inglês, ou não falam alemão, ou não sabem falar italiano, francês, né? E às vezes você vai viajar e se depara numa situação que você tem que conversar com alguém e você não domina o idioma. A Apple está lançando agora, né, vai lançar o novo aplicativo dela, que traduz qualquer idioma em tempo real. É isso mesmo. Você pode dialogar ali com a pessoa em francês, em alemão, em russo, e você é só escolher ali o idioma, põe o fone no ouvido e conversa com a pessoa. Você vai falar em português, ela vai ouvir na língua dela, né, seja russo ou alemão, e ele vai falar lá, ou ela vai falar em alemão, e você vai ouvir traduzido em português em tempo real. Isso é uma maravilha, gente. São as coisas boas da tecnologia, né? Então a gente tem que realmente exaltar, enaltecer esses feitos, né? Porque até para a gente, por exemplo, que é jornalista, às vezes você se depara com a situação, né, que não tem intérprete. Aí você vai ter que entrevistar uma pessoa, como já aconteceu comigo, e você não domina aquele idioma e fica uma dificuldade para, às vezes você faz a pergunta e uma vírgulazinha, uma coisinha ali que você botou errado, a pessoa lá não entende, vira uma confusão. Então agora vai acabar esse problema, né? Você pode falar qualquer língua, em qualquer lugar, com seu celular. Então a tecnologia está realmente chegando àquele ponto que a gente queria, né?
Quando foi inventado o computador, inventado não, né? Inventado foi muito lá atrás, na década de 70. Agora só chegou para a gente na década de 80. Então, quando chegou o primeiro computador na nossa mão, né, a gente só sabia mexer com Windows. Não existia mais aplicativo nenhum, era só o Windows. Depois veio o Word, o Excel, eram esses programas, né, mais simples. Mas a gente já imaginava, a gente idealizava isso. Olha, quando é que o computador vai fazer esse papel? Quando é que o computador vai traduzir isso? Quando é que o computador vai fazer aquilo? E agora chegou. Está na nossa mão todas essas oportunidades, né? Então a Apple saiu na frente e o seu aplicativo, não vai precisar você comprar um celular novo não, gente, é só atualizar o aplicativo, viu? Quando você atualizar o seu aplicativo, já virá com essa novidade e você vai poder traduzir qualquer idioma em tempo real. Nada melhor, né, do que isso. Claro que vão vir coisas melhores ainda, né? Mas por enquanto já está de bom tamanho, viu? Olha, vamos agora ao quadro Conexão Pop e daqui a pouco tem mais informação aqui no nosso programa. Dia 17 de janeiro de 2005, foi a inauguração da TVI. Inauguramos às 17 horas com o programa Cidade Já, que era o Reginaldo Silva que apresentou o primeiro programa da TVI. Era um programa que falava de política, falava dos assuntos do cotidiano da cidade. E daí até hoje nós nunca paramos, 20 anos fazendo uma programação 24 horas, a favor da região que hoje pode dizer, nós temos um canal de TV por assinatura. Agradeço muito a Deus, eu agradeço também a todas aquelas pessoas que passaram por aqui, vários profissionais. Quando você vê que o que você aprendeu, você conseguiu transmitir para alguém de alguma forma e essa pessoa assimilou isso e virou um grande profissional, né? Eu me sinto realizado nesse ponto aí, fico muito feliz. E também ao telespectador, porque o assinante de Itabuna, da TV a cabo, né? Nós batemos um recorde aqui na cidade, e Ilhéus também, né? A nível de assinantes de TV, né? Muitos assinantes assinaram a TVC, hoje é TVC, né? Era TV Cabo. Então, na época, muita gente assinou para assistir a gente, para acompanhar a gente, né? Então foi um recorde para uma cidade como Itabuna, chegou a um número muito alto e a gente ficou muito feliz. E repercutia tudo, e como repercute até hoje, tudo que a TVI faz, né? O público nos aceitou de uma maneira assim muito carinhosa e hoje a TVI é uma marca da cidade, é uma marca da região. Eu agradeço do fundo do meu coração. Obrigado aí por esses 20 anos da TVI.
Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Bom dia! Sejam todos bem-vindos ao Conexão Pop, o seu programa para ficar por dentro de tudo que rola no mundo jovens. Eu sou Luma Montagil, aqui comigo tem Ana Vitória e Gabriele, que está de volta, viu, gente? Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um EP do Conexão Pop, gente. E me perdoem por não estar aqui no episódio passado. Bom dia, gente! Sejam bem-vindos. Velho, você fez falta. Ai, Você fez fofo. falta. Ela tava chique, fia. Coletiva de imprensa. A gente tá evoluindo, não tá? A Bela tá vestida. Tem que não, no caso, tem que correr atrás dos corres, entendeu? Gostei. Gente, saímos agora aí do São Pedro de Itabuna. Gabi, como foi? Foi Você maravilhoso. que foi todos os dias, não foi? Menina, tô com sono acumulado até hoje, você acredita? Tô Você voltando arrasou, à amiga, rotina. Ai, parabéns. obrigada. Eu tava falando isso com ela nesse instante que, velho, eu amei a cobertura que ela fez. Tava... Ai. E os looks, amei. Gostou? Ah! Tá bem blogueira. A gente tenta ser fashion, né? A gente tem que tentar. Mas eu adorei toda a experiência que eu vivi. Foi literalmente um aprendizado. Sem contar que eu conheci os artistas, que eu Sim. costumo escutar no dia a dia. E foi surreal pra mim. Eu Foi uma acho- experiência maravilhosa. Eu acho incrível porque você é extremamente competente e também é o seu curso, né? Você é da área de comunicação. Então, assim, foi uma oportunidade muito boa pra você, velho. Ai, eu muito fui boa. muito feliz. Incluindo esse assunto sobre o Itapedro, hoje nosso tema é quem eu sou sem o que eu faço. Gabi, ela faz qual é a sua faculdade? Eu faço comunicação social. Comunicação. Ela esteve presente no Itapedro, trabalhando com a função dela. Gabi, você já se viu fazendo algo do que você não faz? Não. Eu também não. Na verdade, eu faço comunicação social, mas muitas pessoas não sabem que eu tenho vontade de fazer cinema. Eu amo o mundo da dramaturgia, da atuação. Então, assim, eu gosto de estar na frente das câmeras e interpretando personagens e tudo mais. Só que essa questão da apresentação, da reportagem, de ser jornalista, é algo que eu tô me descobrindo. Porque eu sempre fui muito boa em me comunicar com as pessoas, né? Então, assim, acaba que isso veio surpresa na minha vida, Sim. mas continua no segmento televisivo, vamos dizer assim, né? E hoje em dia também, com as redes sociais, né, acaba que me ajuda bastante. Ser alguém hoje em dia significa muitas coisas. Inclusive, é querer se destacar, é ser reconhecido e entre outras coisas. E Sim. vocês, meninas, já se depararam com essa situação de como é ser alguém hoje em dia? Eu acho que a gente vive no grande dilema, porque as pessoas chegam pra você e falam, descobre quem você é, mas o tempo todo o mundo exige que você prove o que você acha, que às vezes a gente nem descobriu genuinamente o que realmente somos, mas a gente tem que provar, sabe? E mostrar para pessoas, não, eu sou alguma coisa. E a régua para medir isso acaba sendo o que você faz, o que você tem, o quanto você produz. E a lógica é aquela de que a sua identidade acaba se resumindo ao seu currículo, ao seu saldo bancário, seu trabalho, a sua faculdade, se você se trabalha com a internet, a quantos likes você recebe. E não deveria ser assim, né? Na verdade, eu acho que ser alguém deveria estar mais atrelado ao que a gente sente, ao que a gente constrói coletivamente, ao que a Ao gente nosso sonha. interior, né? Exatamente, Luma. Inclusive, Ana, quando eu estava estudando para esse assunto de hoje, eu fui pro GPT. O que tem hoje aí. E muitas vezes a gente é coisas na nossa vida que a gente nem imagina como a gente é. Sim. E aí eu fui pesquisar. Eu falei bem assim, GPT, o que eu sou, quem eu sou. Ele me descreveu toda, porque quando a gente costuma usar sempre, ele vai usando suas informações e guardando, né? Então, quando eu perguntei, ele falou tudo que eu era. Que eu era criadora de conteúdo, que eu estudava, que eu era estagiária, que eu ajudava meus pais no mercado. Então, a gente percebe que, de fato, a gente é muita coisa, Sim. só que a gente não tem dimensão daquilo. Exatamente. Eu acho que a nossa geração, ela tá muito rápida. Verdade. Em muitos aspectos. O que era normal antigamente, que é ir pra festas, ser jovem, festejar mesmo, sabe? Madrugar, perder noites. Hoje em dia não é algo mais comum para muitos jovens, né?
hoje a gente costuma dizer que 24 horas não é o suficiente. Que a gente não consegue resolver todos os nossos problemas. Então, eu acho que essa questão do ser você está muito associada a você se descobrir como pessoa e não aos status que levam ao seu redor, né? As amizades que você tem. A gente costuma dizer que a gente se influencia muito pelo outro, né? Sim. Então, acaba que a gente vai moldando a nossa personalidade através disso, né? Através das nossas vivências e através do nosso cotidiano ali mesmo. Porém, eu acho que essa questão do diploma, de ser bem-sucedida muito jovem, tá pegando muito nessa Os geração. jovens estão sonhando muito, na verdade, né? Que era algo que as Tudo é pessoas possível agora. costumavam a sonhar depois dos seus 25 anos. E não. Hoje você vê muitos jovens de 18 anos que saem da escola, indo para a faculdade, com pensamento de futuro, de querer realizar os seus sonhos, seja ele qual for, o sonho de ter uma casa, o sonho de dar uma vida melhor para os seus pais. Enfim, os jovens hoje estão com uma maturidade melhor e isso de festa está ficando para escanteio. Mesmo que hoje os jovens, eles vão pra festa, eles curtem, mas eles, hora nenhuma, estão perdendo foco. Eu acho que eles estão sabendo administrar melhor o tempo, sabe? Tendo uma visão de perspectiva de futuro mesmo. E se a gente parar pra pensar, nosso tempo virou mercadoria. Verdade. Então, mesmo que isso seja do jovem, ele acaba se dando mais no tempo dele, sabe? Administrando melhor o tempo dele, também tem uma coisa muito ruim, porque acaba que a juventude hoje, ela tá muito exausta. Ela não tem tempo mais de lazer, de tempo de qualidade, o que acaba transformando no jovem a sua autoestima, acabando no jovem a sua autoestima, porque ele acha que nada que ele faz é suficiente, que não tá bom o bastante, porque ele pode fazer 300 mil coisas no dia dele, e no final ele vai passar, poxa, deveria ter feito mais. Ainda Isso. tem 3 tarefas aqui que eu não dei o check, né? O ok da minha lista. Exatamente. Uma coisa que eu costumo falar para as minhas amigas é que meu tempo de qualidade é em casa. É descansando. Porque a gente faz tanta coisa no nosso dia a dia, na nossa rotina, que quando chega final de semana, gente, sinceramente, Gabriele, eu gosto de descansar. Eu gosto de assistir um filme, né? Então, assim, acaba que o meu tempo de qualidade hoje em dia pode ser diferente do seu, mas ao mesmo tempo é algo que se conecta. Sim. Porque a gente tá tão cansado que a gente não sente vontade de sair no final de semana, por exemplo. Eu vou ali, né, uma social com as amigas, por exemplo. Então, assim, essa rotina que, eu tenho que fazer tudo em 24 horas, não dá certo, não Dá funciona. mesmo. Até porque você, às vezes, tá ali, né, fazendo a coisa, mas você não tem a devida atenção que você tem que dar, sabe? Por exemplo, eu mesmo tô atolada, confesso pra vocês, nesse final de semestre, de trabalhos pra entregar. Então, eu coloquei na minha cabeça que eu tenho que fazer um por dia. Aí, vai a cabecinha, um por dia. Gabriele tá conseguindo fazer um por dia? Não! É um por semana. Não finalizou ainda? Menina, não. Vai finalizar, acho que dia 18. Meu Deus, libera Então, assim, ela, Wesley. Então, assim, eu tô correndo contra o tempo pra entregar, mas ao mesmo tempo a gente fica, que alívio, terminou, né? Sim. Finalizei um, vamos pro outro. E assim por diante. E a nossa geração tá, assim, muito rápida. Uhum. A gente não pensa no que a gente tá fazendo, a gente só tá fazendo por fazer. Na verdade, a geração tá muito ansiosa. Isso. Querendo Exatamente. tudo pra agora, pra esse instante. E essa frase de 24 horas, ela não é o suficiente. E, de fato, é muita verdade. Porque, assim, é uma frase de quem tem 1000 sonhos, 1000 pensamentos, muita ansiedade, quer tudo para esse mesmo instante. Só que a gente precisa entender que o nosso corpo ele só é um. E aí, muitas das vezes, a gente não consegue realizar tudo que a gente tem de meta para fazer naquele dia. E beleza, velho, porque a gente não pode colocar na nossa cabeça que a gente não conseguiu hoje, que vai ser o fim do mundo. E não, amanhã tem mais 24 horas para a gente conseguir realizar o que a gente não conseguiu agora. O que não pode é deixar para trás de realizar o que a gente tem o desejo de realizar. E mesmo que não seja nas 24 horas de hoje, mas pode ser no de amanhã, depois de amanhã. O interessante é a gente continuar, é a gente persistir e a gente ter tranquilidade, né? E para quem tem ansiedade, manter mais a calma, isso que agora é para mim mesma. Porque pensa numa pessoa Ela se ansiosa. auto-aconselhando. Isso mesmo, isso aí. Eu acho, gente, que isso pesa ainda mais quando a gente lembra que nem todo mundo tem as mesmas condições. Porque enquanto uns estão correndo para ter um tempo de qualidade, para fazer ali o seu trabalho, para fazer a sua academia, fazer o seu hobby, outros estão literalmente correndo para poder garantir o básico, sabe? Para poder sobreviver. Então, esse negócio de 24 horas, gente, não tem, realmente não são suficientes, sabe? Ainda mais para quem quer
como você disse, tem muitos sonhos, quer viver a vida, quer... Tem uma frase que, inclusive, eu vi num chapéu no show do Ita Pedro, que viver é diferente de estar vivo. Gente, eu vi tanto essa frase ontem, meu Deus, não aguentava mais aquele chapéu. Mas é muito verdade, porque a gente acaba entrando no monótono da rotina ali todo dia, fazer a mesma coisa, tentar fazer as coisas, e você tá sobrevivendo, tá tipo ali vivendo, mas não tá realmente vivendo. Não tem aquele sentimento de eu estou viva, sabe? E isso é surreal, como acaba trazendo muitas problemáticas para nossa saúde mental, quando a gente não consegue dar conta e acha que não está bom o suficiente, sabe? Quer ver uma pessoa que, agora quem tá em casa aí vai ter a noção, e também para quem tá aqui e trabalha. Por exemplo, você, não sei se a Gabi também chega a trabalhar durante o dia ou só estuda. Não, só estudo. Mas Ana trabalha, né? Eu também trabalho. E assim, a gente percebe que 24 horas ela não é o suficiente Não. quando a gente está em época de prova, a gente está em época de faculdade e tem um trabalho por trás. Quando é só a faculdade, a gente não consegue conciliar. Mas quando é semana de prova, de fato, gente, 24 horas não dá. Porque a gente tem que estudar, a gente tem que ir pra faculdade, a gente tem que trabalhar. E fora, quando a pessoa tem uma vida saudável, como você disse, de ir pra academia, ou de correr pela manhã, seja qualquer outro trabalho, né, que Sim. tenha também dentro de casa, de arrumar a casa, entre outros. 24 horas não é o suficiente. E principalmente quando você mora em outra cidade, que você tem que vir para outra cidade Todo estudar. translado. Que você fica, meu Deus, eu saio de casa 3 horas da tarde, vou chegar em casa meia-noite, porque o ônibus só sai 10 horas da noite. Sim. De Itabuna, um exemplo, né? Daqui de Aham. Travessão. Sai daqui para Travessão, chega lá meia-noite. Então, realmente, não tem não. A pessoa que tem uma rotina muito extensa acaba não tendo vida para curtir, para descansar, como o Gabi disse. Então, acaba que tira pro final de semana para, de fato, descansar um pouco, relaxar. Mas aí a pessoa lembra que tem que estudar ainda. Aí vira uma bola de neve a vida. E por aí vai. Haja saúde mental. Haja Eu saúde acho mental. que essa geração que a gente está vivendo das mídias digitais é muito problemática também. Vocês estavam falando aí sobre o trabalho, sobre a faculdade e suas vidas pessoais mesmo. Eu acho que essa questão das mídias digitais problematiza demais. Porque a geração de hoje tá com aquela mania. Agora tá um hype, né? Nos TikToks, no Instagram. De estar postando os vlogs com horário. Ai, acordei 4 da manhã pra correr. Fui 5 da manhã pra academia. Cheguei em casa, 6, fiz a comida. Aí esperei, estudei um pouquinho. Aí meio-dia saí pra faculdade. Então, assim, essa questão do... eu consigo fazer tudo em 24 horas. E você se provar nas mídias digitais é muito problemático. Porque como você falou, Luma e Ana, a ansiedade tá aí. E tem muitos jovens que acompanham esses influencers, né? Então acaba que problematiza, né? Sim. Acaba gerando uma crise de pânico. Que, eu não faço isso que ela faz. E eu tenho a mesma idade que ela, Porque né? a Gabi consegue e eu não E eu não consigo. consigo. Quando eu era mais nova, eu já passei muito por isso. Porque, às vezes, a gente, quando tá formando o nosso pensamento, a nossa cabeça, o amadurecimento no geral, a gente tem a questão do imediatismo, como você falou. Eu quero tudo pra agora. Mas eu entendi que não funciona assim. Entendeu? A gente, tudo no seu tempo. Agora que eu tô fazendo comunicação social, tô estudando e tô vivendo realmente o que eu almejei tanto tempo, né? Eu percebo que é tudo no tempo de Deus. Não adianta a gente ficar com pressa de acontecer algo, gente. Não vai acontecer, entendeu? Eu acho que tudo tem que ter o seu tempo, né? E é algo que é muito precioso na nossa geração e na atualidade no geral. Não só para os jovens, mas para o adulto, para o idoso. Eu acho que o tempo se tornou precioso pra gente. Verdade. E quando acontece, falando agora sobre um tempo de Deus, quando acontece no nosso tempo, nunca é da forma que tem que ser. Vai ser assim, tudo muito rápido. Quando Deus prepara, é diferente. Olha a Gabi aí. Eu não sei se era o desejo dela estar no Ita Pedro. Eu lembro que há umas 2 semanas antes de acontecer o Ita Pedro, a gente estava aqui conversando, antes de iniciar o programa, ela falando que não sabia se ia pro Ita Pedro. Aí na outra semana ela disse que iria com a mãe. E aí, tudo bem, a gente ficou nessa conversa. Quando foi, uma semana depois, Gabi anuncia que iria entrevistar o Ita Pedro. Então, imagina Fazer a o cobertura. que Deus estava preparando para ela. Ela não tinha noção, que ela estava sem saber se ela iria ou não
E quando Deus preparou, foi algo tão grande que eu acho que ela nem imaginava que ela ia passar por isso. Pois é. Eu fui pega totalmente de surpresa, porque a oportunidade surgiu no grupo da UESC mesmo. Falaram que estavam precisando de repórteres, jornalista para fazer a cobertura. Sim. E que se tinha disponibilidade nos 4 dias. Corta pra mim, que eu só ia quinta e sexta pra Henrique, Juliano e pra Zé Neto. Então, assim, eu falei assim, gente, eu não tenho nada pra fazer no final de semana. Botei meu nome lá, fiz o meu cadastro e eles me chamaram. Gente, na hora que eu descobri que eu realmente ia fazer parte daquilo, eu falei assim, nossa, eu vou conhecer meus artistas favoritos. Tipo, eu vou trabalhar com o que eu amo e ainda vou conhecer os artistas. Infelizmente, não consegui conhecer Henrique, Juliano e Zé Neto Cristiano, que era, né, o meu foco principal. Mas eu curti o show deles de pertinho. Eu vivi toda a emoção que eu vivo em casa escutando as músicas. Então, pra mim, isso foi surreal, foi maravilhoso. E aí, eu me peguei pensando essa semana sobre essa situação e eu fiquei tão grata, tão feliz. Porque quando a gente decide deixar o tempo levar, tipo, quando acontecer... Confiar no processo. Né? Confiar no processo é tão bom, porque as coisas vão surgindo pra você. Acabou que nesse meio tempo aí, né, quando terminou a festa, a cobertura, meu Instagram foi Hackeado, oh meu Deus. Gente, ó, é uma coisa que é surreal, mas eu consegui recuperar, graças ao meu amigo, né, que ele mexe com essa questão da computação. Então eu passei os dados para ele, ele foi lá e me conseguiu de volta, né, a conta. E meu engajamento tá melhorando, é isso que eu queria dizer. Desde a cobertura, eu ganhei muitos seguidores, muitas pessoas que gostaram do meu trabalho. Eu fico muito feliz com isso, porque é o que eu almejo no futuro, trabalhar com a internet, né? Eu adoro gravar vídeo, gente. Eu adoro estar aqui nesse programa, fazendo o que eu faço. É maravilhoso. Ó, eu não sei se eu tenho muito, como é que fala? Caminhão, muita estrada, eu não sei como é que fala, não. Mas com pouco tempo ou com muito tempo de internet, 5 anos, desejo pra você, Gabi, todo sucesso do mundo, que Deus te abençoe. E saiba que esse mundo da internet é um mundo que a gente vive muitas experiências. E você já teve o gostinho, né, que foi agora tá no Ita Pedro. A TVI também me convidou para estar presente, mas aí eu preferi curtir esse momento com os meus amigos e família. Mas fiquei muito feliz que estava lá. Nos dias que eu não fui, eu acompanhei pelo Instagram, que você postou pelo Ilhéus 24 horas, não foi? Isso aí, Maísa. Maísa, o nome dela? Maísa. Gente, essa mulher é maravilhosa. Acompanhei também ela na época da festa de Ilhéus. Aí depois vi ela com você. E assim, Gabi, sucesso pra você. Continue, invista. Se de fato é o que você quer trabalhar com a internet, grave bastante vídeo, porque na vida é tudo processo. A gente tem que fazer muito pro que a gente quer. Não adianta a gente querer e ficar só em casa esperando acontecer, não. Invista muito, grave muito vídeo. Eu tô aqui para aplaudir, para incentivar no que eu puder. Não sei muita coisa, mas também trabalho com a internet. E quando eu vejo, gente, alguém que também sonha em trabalhar com isso, com que eu sonho também, com que eu sonhava e com que hoje eu trabalho de fato, eu fico muito feliz, porque a internet é um lugar que a gente conhece muitas pessoas, a gente cria muito vínculos, a gente aprende muita coisa. O que você sabe hoje na sua faculdade, você colocando em prática na internet, você vai aprender ainda mais, porque você conhece pessoas que sabem mais do que você. Exatamente. E você vai pegar aquelas informações de formas positivas, não é inveja, não é nada. São coisas que você vai pegar para construir também a sua inteligência na internet. Então, para você, desejo todo sucesso, que Deus te abençoe. Quero muito te ver brilhando aí pelas telinhas. Para Ana também, não sei se é o desejo dela, mas Ana é modelo, viu, gente? Ana é modelo. Ela? Ana já é logo mais low profile, né? Assim que fala? Mas na dela. Ela é isso aí. O perfil até, gente, o perfil privado, uma pessoa linda dessa, né? Eu fico, e é modelo, viu, rapaz? Já abri, gente, já abri. Mas eu acho muito legal, porque tudo isso que vocês estão dizendo casa muito com o nosso tema de hoje, né? Sobre o que a gente é. E como nossa autenticidade é tão forte que acaba indo pro nosso trabalho também, sabe? Porque muitas vezes a gente fica escondidas
né? Assim, não. E trabalha, às vezes, com coisas que nem gostamos, só pra manter alguma coisa, pra provar alguma coisa pra alguém, ou pra uma manter sociedade. aparência, né? Exatamente, um status, alguma coisa. E aí você falou de Gabi aqui, eu falo, meu Deus, caramba, porque é muito legal ver o quanto ela gosta. Os olhinhos chegam a brilhar quando ela fala. Os olhinhos dela brilham falando e ela tá tipo assim, conseguindo entrar nessa carreira, né, da internet, conseguindo engatar nas coisas que ela gosta. Isso é, tipo, muito bonito de ver. Ela tava falando, eu, tipo... Eu acho que essa questão também que a Ana tá falando, né, pega também a questão do diploma, né? Sim. Hoje em dia, para você se validar nas redes sociais, você tem que ter um diploma, gente. Não sei se com você em casa funciona dessa forma, mas hoje em dia a nossa geração também tem essa questão, né? Ai, se eu tiver um diploma, eu tô bem na vida. Não que isso também não seja errado, tá, gente? É certo, mas eu falo na questão do imediatismo, da gente querer as coisas muito rápido. Também essa questão de fazer a faculdade, de passar logo no vestibular, né, e engatar logo no curso que você deseja, é algo que tá pegando muitas pessoas, né? Logo após que você termina o seu ensino médio, você fica com aquela ansiedade de começar logo, de querer logo, né, ter a prática, as aulas. E não é assim. Às vezes a gente não vai passar de primeira no vestibular. Às vezes a gente, né, vai ter que ficar ali 1 ou 2 anos estudando para conseguir passar no curso que você deseja. Mas é só você confiar no processo. Eu acho que essa questão da ansiedade, das crises, está pegando muito os jovens hoje em dia. E isso me preocupa também, porque eu já fiz parte, né, dessa questão das crises de ansiedade e tudo mais. E hoje em dia eu consigo lidar. Eu aprendi, eu entendi que é tudo no seu tempo. Mas tem pessoas que eu converso que eu vejo que é totalmente diferente. Eu falo assim, meu Deus, essa pessoa vai sofrer tanto na vida. Vai perceber que a vida não é um morango. Né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque essa rotina fake que a gente acaba criando também nas redes sociais pode prejudicar o outro. Sim, é verdade. Às vezes a gente até para pra pensar assim, será que eu tô vivendo errado? Porque eu fico, poxa, eu tenho tal idade e eu preciso conquistar mais coisas. Era pra eu ter conquistado mais coisas, era pra eu ter isso, era pra eu ser aquilo, e não sou ainda. E a gente cai muito no erro de olhar pro lado e se comparar. Tipo, não, eu tenho 19, Gabi tem 19, não, mas Gabi, ela tem isso, e eu não tenho nada ainda. E a gente fica, caramba, velho, que loucura. E aí a gente para muito pra pensar naquilo de, tipo assim, não é justo, sabe? Porque a gente tem que considerar que as pessoas têm suas próprias batalhas, têm seus próprios privilégios, suas próprias ausências. Então, levar tudo isso em consideração é importante, porque às vezes você não conseguiu ainda, mas vai conseguir no seu tempo. Calma, só respira e continua, sabe? E tem que ter esse entendimento, como você falou, isso, sair dessa bolha de tipo, não, Ana, tá tudo bem, não precisa se comparar, tá? Vai dar certo. Mas também não pode parar, né? Não, exatamente. Tem que persistir no que você idealiza. Continuar lutando. Continuar Só que lutando. tudo com muita calma para não criar ansiedade, que é o terror dos jovens hoje em dia. Então, por isso que eu sempre indico para as pessoas a fazerem terapia. Até mesmo quem não passa por nenhuma situação, que eu acho que é impossível hoje, né? A pessoa fala assim, ó, eu tô bem 100%. Acho que hoje não existe, não. Não existe. Eu sou muito sincera nas minhas falas, porque eu já fui a pessoa de falar isso, que eu tava bem. Até conhecer a terapia e perceber que a gente não tá bem 100% o tempo todo. Sempre tem algo que cria ansiedade na gente. Seja o futuro, seja um relacionamento, seja os desejos, seja porque Gabi comprou um copo novo e eu não consegui comprar ainda, que eu tenho mais idade do que Gabi, seja porque Ana é desse jeito e eu não consegui ser ainda. Então, tudo isso acaba criando ansiedade ainda mais para quem tem a cabeça pequena, né? Minha família costuma falar assim, que tem muita gente com a cabeça que fica a cabeça pequena. Tipo assim, que se diminui muito, sem precisão. Porque, às vezes, você não é menor, mas você... Porque vê que Ana é desse jeito, que Ana, com 18 anos, já conquistou o mundo e você não conquistou ainda. E não é assim, não. E pensa que tá atrasada. E não é. Não é. A cabeça ficou pequena e a gente precisa abrir. Só que, muitas vezes, a gente tem que ter alguém do nosso lado que mostre que a gente não é pequeno como a gente tá achando que a gente é.
E isso pode ser um amigo, mas também pode ser uma Sim. terapia. Exato. Tipo assim, poxa, eu não consegui comprar um carro ainda, mas caramba, eu tô trabalhando. Pois é. Eu consigo me dia eu sustentar. chego lá. Eu consigo. Você sabe? não é pequena, coloque isso na sua cabeça. Que só em você estar vivo todos os dias, trabalhar, acordar cedo, ir atrás do que você realmente quer. Sim. Você não é pequeno, não, gente. Tem que perceber isso. Exatamente. Olha, Luma tava falando uma coisa, eu vi esses dias no TikTok, que as nossas palavras, elas são afirmações. E tem E poder. tem muito poder, ou seja, pratique a sua própria lei da atração. Por mais que você não tenha conquistado, por exemplo, como a Ana falou, o carro na mesma idade que Luma, Sim. né, conseguiu conquistar o dela, um dia você vai chegar lá. Jamais admita pra você que você não consegue fazer algo. Se diminua, no caso, né? Não se diminua, É. porque isso não vai gerar algo positivo pra você. Você não vai ganhar aquilo só porque você, né, aparentemente se negativou, vamos dizer assim. Exatamente. Então, assim, se afirme como pessoa, sempre queira buscar atrás do seu. Porque se você falar, eu não consigo, e você não fizer nada pra conseguir isso, Não vai realmente você conseguir. não vai conseguir. Não vai mesmo. Sinto lhe dizer, né? Mas essa é a lei da vida. Pra você conseguir algo, você tem que correr atrás, você tem que lutar. E por mais que, como a Ana falou, que você não tem as mesmas condições financeiras do pessoal que você acompanha na internet, porque hoje em dia eu vejo que isso é uma problemática gigante, né? Essa questão do status social, a sua situação financeira, ela é muito importante, né? Pra medir como você vai conseguir as coisas hoje em dia. Não se assuste, porque por mais que eu não tenha a mesma condição financeira que você, né? Às vezes eu posso conseguir algo um pouco mais tarde e você pode conseguir primeiro que eu, por exemplo, né? Isso vai muito da cabeça, da personalidade e da determinação de pessoa para pessoa. Sim, lembrar que a vida, ela não é uma linha reta, sabe? Muito menos uma competição, sabe? Verdade. A gente vive de altos, de baixos, mas o importante é não desistir. Como o Luma falou, é persistir. Se você tem um sonho, velho, corre atrás, uma hora chega. Independente se fulano conseguiu primeiro do que você ou não, uma hora vai chegar, porque o que é seu sempre vai Tá pra guardado. você. E outra, quando é pra ser seu, ninguém consegue tomar, não. Exatamente. Eu carrego muito essa frase comigo. E sabe algo que a gente percebe que quando a gente quer, a gente consegue, e é nas coisas mínimas, é na academia. Eu comecei na academia, gente, pegando 10 quilos, aquela barra de 10 quilos. Só que aí, eu fui começando a olhar vídeos no TikTok e foi me induzindo a querer pegar mais. Hoje, eu faço a elevação pélvica com 30 quilos de cada lado. 60 quilos. Então, a constância, a persistência, é o querer, né? Então, a gente está falando de academia, que é coisa mínima. Imagine do nosso sonho de ter um carro, de ter um apartamento. A gente tem que lutar e correr atrás, e todos os dias. Sim. Não é hoje, não é amanhã, e só amanhã não. Não é só hoje e só depois de amanhã. Tem que ser todos os dias, é um processo. E tudo na vida é processo. É academia é o processo, nosso sonho é o processo. Nossa vida em si é um processo. Exatamente. E é gradativo, né? Não Sim. vai acontecer assim, É. como você disse, é constância. Você faz um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, depois mais um pouquinho de novo, até uma hora que vai chegar, gente. Vai acontecer. Exatamente. Ótimo. Quando acontece é bonito, viu? Meu É bom Deus. demais. Sabe aquela música? Ô, Vitória, chega. É tipo aquela música, você fica muito feliz e fica tipo assim, nossa, eu consegui, eu nem tô acreditando que isso tá acontecendo comigo, mas tá. Acredite, porque é real. Verdade. Meninas, chegou o nosso fim já. Já? Passou muito rápido hoje, não foi? Passou. O assunto Foi. rendeu. Gente, como é bom estar aqui toda quinta-feira. Eu particularmente adoro, tá? Hoje eu viajo, inclusive. Tem São Pedro de Ibirapitanga. A gente já curtiu a Quintabunga, agora partiu Ibirapitanga. E vocês, meninas, já acabaram as festas por aí? Ana me disse que não curtiu. Não curti, mas eu trabalhei, viu? Olha, ó. Trabalhei. Parabéns! O dinheiro entrou. O importante é O isso. bom dinheiro entrar. É. Gente, eu fiquei chocada que a Ana foi pra festa, entendeu? Eu não entendi. trabalhei no Itapedro, amiga. Foi. Trabalhei no stand da Rota. Sério, Ana? Sério. Inclusive, eu até apareci no Instagram do Itapedro. Sim, eu O vi. story lá, Eu assim. descobri eu que não ela vi foi não, pra gente. festa dessa forma. Ai, então não eu fiquei acredito, chocada. perdi. Pois é, menina, eu fiquei... Nossa, eu tô chocada. Arrepiei. Eu fui pro camarote do ladinho do palco ali. Acho que é o camarote do prefeito ali, né? Perfeito. Trabalhando. Aí eu...
Eu ali do ladinho O dela, eu camarote não teve sabia. Teve camarote do prefeito, foi? Teve Ah, em cima do palco, mas no assim, caso. em cima do palco. Ah, É, que trabalhando. Aí eu cheguei lá e eu filmei que posso tirar um vídeo seu. Aí eu não queria, né? Eu falei, não, não. Aí a minha chefe, ela chegou, não, vai sim, vai. Aí eu apareci. amei. E é isso, gente. Beijo pra vocês. Me acompanhem nas minhas redes sociais, Vuma.montagil. E agora as meninas irão falar o dela. E desejo pra vocês um final de semana incrível. Amanhã já é sexta-feira, sextou. E quinta-feira, 10h30, estaremos aqui na TVI Conexão Pop. Então, chegou ao fim, felizmente. Mais beijo. Até quinta-feira que vem. Beijo, gente. Até o próximo EP do Conexão Pop. E siga eu e Ana nas redes sociais, tá? É verdade. Gabriele Montem e Ana Vitória. beijo! Beijo. Somos a informação. Chega até você. Somos a boa notícia. Somos mensageiros da alegria. Eu, ele. Nós, vós, eles. Somos um por todos. E todos somos um. Somos um veículo conduzindo amor e emoção. Sobrevivemos às dificuldades, tempestades e obstáculos Em nossa existência. Somos a resistência. Nós somos cabeças que pensam, que analisam. que formam opiniões. Quem nos assiste compreende. porque também é a cabeça Que reflete e que processa. Somos a TVI. Há 20 anos, falando pra quem pensa. pense na gente. Pensa na TVI, única emissora de TV por assinatura do Norte e Nordeste do Brasil. Ok, na próxima semana as meninas estarão de volta aí no Conexão Pop. Bom, gente, olha, o presidente Lula está hoje na Argentina, né? Ele saiu da Bahia, foi direto para a Argentina. Afinal de contas, ele hoje recebe, né? Está recebendo nesse momento, acredito eu, o cargo, né, de presidente do Mercosul, que estava na condição do Milei, presidente da Argentina, e ele hoje passa a bola para o presidente Lula, que inclusive recentemente esteve na França, né? E tentou convencer o presidente francês a fazer parte dessa aliança Mercosul e Europa. Mas o presidente da França está resistindo, até porque os agricultores da França são contra essa união do Mercosul com o mercado europeu. Eles dizem que seria desleal a concorrência. E realmente é, porque o Brasil tem muita terra, é muito produtivo, produz muito mais alimentos que a França, do que a Europa junto. E tem tudo para exportar mais do que importar. É verdade que a gente importa muito vinho, né, da França, da Itália, mas nada se compara ao volume de alimentos que o Brasil pode exportar para a União Europeia. E a União Europeia consumiria com certeza muito mais os produtos daqui do Brasil, que são mais saudáveis, do que o produto europeu. O nosso clima é muito favorável, o clima tropical é muito favorável à produção de alimentos. Além do mais, o Brasil tem um número de terras infinitamente maior. Só para você ter uma ideia, a França caberia dentro da Bahia, a França, né? Então, se você pegar ali vários países, né, vão caber apenas uma região do Brasil. Então, o Brasil é muito grande, tem um potencial gigantesco e eles têm que ter medo mesmo. Se eu estivesse morando lá e se eu fosse produtor agrícola da Europa, eu teria medo de competir com um país como o Brasil. Um país gigante, um país que produz muito, tem muita terra e tem muita terra ainda improdutiva, para você ter uma ideia, né? O Brasil não ocupa nem 20% da capacidade que tem de terra para plantar, para produzir carne bovina, né? Carne de todo tipo. Então, o Brasil é um potencial gigantesco e eu acredito que essa União Europeia com o Mercosul nunca vai acontecer, né? Nesse sentido aí desse mercado comum, não vai acontecer, porque eles são muito fracos em relação ao Brasil e com certeza se houvesse essa facilidade para exportar do Brasil para a Europa, né? O Brasil levaria muito mais vantagem do que o inverso, né? Do que importar. Porque o que a gente precisa importar de lá, a gente já importa.
É azeite, né, de Portugal, ali da Itália, é vinho da Itália e da França, espumante, nada mais do que isso, né, e queijos. São esses 3 produtos básicos que o Brasil já importa da Europa, queijo, vinho e azeite. Fora isso, o Brasil não tem necessidade de importar nada da Europa. Então é por isso que eles têm medo, né? Então vamos ver aí como é que está lá essa reunião lá na Argentina, né? Um país onde o presidente Lula não está gozando assim de uma amizade muito boa com o presidente Milei. Ao contrário, ele tem mais amizade com a ex-presidente que está presa, né? Inclusive ele vai visitar a presidente Kirchner, né? Que está presa por corrupção lá na Argentina. Mas vamos ver como é que está sendo a solenidade lá, né? Onde o presidente Lula se torna agora o presidente do Mercosul, do Mercado Comum aqui da América do Sul. Vamos ver. Embaixadores, representantes de organismos internacionais, companheiros que representam outros órgãos do Mercosul, meus amigos e minhas amigas. É com satisfação que retorno a Buenos Aires, onde já demos tantos passos na construção de um caminho comum para o Cone Sul. Quando o mundo se mostra instável e ameaçador, é natural buscar refúgio onde nos sentimos seguros. Para o Brasil, o Mercosul é esse lugar. Ao longo de mais de 3 décadas, erguemos uma casa com bases sólidas, capaz de resistir à força das intempéries. Conseguimos criar uma rede de acordos que se estendeu aos Estados associados. Toda a América do Sul se tornou uma área de livre comércio baseada em regras claras e equilibradas. Estar no Mercosul nos protege. Nossa tarifa externa comum nos blinda contra guerras comerciais alheias. Nossa robustez institucional nos credencia perante o mundo como parceiros confiáveis. Não é à toa que um número cada vez maior de países e blocos estejam interessados em se aproximar de nós. Atestei esse interesse pessoalmente nos contatos que mantive com líderes de diversas regiões. Enfrentaremos o desafio de resguardar nosso espaço de autonomia em um contexto cada vez mais polarizado. A presidência brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Nesse esforço, será imprescindível conferir prioridade a 5 questões. A primeira delas é o fortalecimento do comércio entre nós e com os parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira. Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis. Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios. É necessário reativar o Fórum Empresarial do Mercosul e oferecer maior apoio a pequenas e médias empresas. Podemos diminuir custos e reduzir riscos cambiais, utilizando nossas próprias moedas. Precisamos de um sistema de pagamento em moedas locais, revigorado e moderno, que facilite as transições digitais. É importante ampliar mercados e diversificar parcerias. Por isso, quero saudar a conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio. Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Também avançaremos nas tratativas com Canadá e Emirados Árabes. Na região, é preciso trabalhar com o Panamá e a República Dominicana e atualizar os acordos com Colômbia e Equador. É hora de o Mercosul olhar para a Ásia, centro dinâmico da economia mundial. Nossa participação nas cadeias globais de valores se beneficiará de maior aproximação com Japão, China, Coreia, Índia, Vietnã e Indonésia.
A circulação de bens e serviços depende de infraestrutura adequada. O Programa Brasileiro Rota da Integração Sul-Americana visa a encurtar distância e diminuir custos. A conclusão da Rota Bioceânica, que conecta Brasil, Paraguai, Argentina e Chile, reduzirá em até 2 semanas o tempo de viagem até a Ásia. Fazem parte da rota 2 projetos brasileiros recentemente aprovados pelo FOSEM, que vão melhorar o saneamento e a conectividade viária das populações fronteiriças de Corumbá e Ponta Porã. O Brasil vai trabalhar ao longo deste semestre na estruturação da 2ª etapa do FOSEM. Precisaremos do apoio continuado do FONPLATA, que vem se consolidando como banco da integração do Cone Sul. A segunda questão diz respeito ao enfrentamento da mudança do clima e à promoção da transição energética. As consequências do aquecimento global já se fazem sentir no Cone Sul. A região sofre com estiagens e enchentes que causam perdas humanas, destruição de infraestruturas e quebra de safra. A realidade está se movendo mais rápido que o Acordo de Paris, expondo a falácia do negacionismo climático. O Brasil reduzirá suas emissões entre 59% e 67% até 2035, em todos os setores econômicos, abrangendo todos os gases de efeito estufa. Quero felicitar o Uruguai e o Equador por também ter apresentado suas contribuições nacionalmente determinadas. Na COP30, em Belém, teremos a chance de mostrar ao mundo as soluções que vêm da América do Sul. Nossa reunião de ministros de meio ambiente será uma etapa crucial de preparação para a conferência. Por meio do programa Mercosul Verde, vamos fortalecer nossa agricultura sustentável. Nossa cooperação promoverá padrões comuns de sustentabilidade, mecanismos de rastreabilidade e inovações tecnológicas. Precisamos de ímpeto renovado para recuperar nossa capacidade industrial com responsabilidade ambiental. Vamos propor a formulação de uma taxonomia sustentável no Mercosul para atrair investimentos em prol de uma transição justa. A América do Sul tem tudo para ser o coração desse processo. Já temos matrizes energéticas mais limpas que outras regiões. Contamos com algumas das maiores reservas de minerais críticos do mundo. Acabo de voltar da cúpula do G7, na qual se discutiu o acesso a esses minerais como imperativo da segurança energética. A corrida por lítio, terras raras, grafita e cobre já começou. O Mercosul ampliado é nossa melhor plataforma para aproximar e coordenar políticas nacionais. É fundamental garantir que as etapas de beneficiamento ocorram em nossos territórios com transferência de tecnologia e geração de emprego e renda. Buscando apoio do OLAD, o Brasil vai reativar as discussões do subgrupo de trabalho 15 para lançar as bases de um acordo sul-americano sobre minerais críticos. A terceira área é o desenvolvimento tecnológico. Novas tecnologias estão concentradas nas mãos de um pequeno número de pessoas e de empresas, sediadas em um número ainda menor de países. Recentemente, Brasil e Chile formalizaram parceria para criar modelos de inteligência artificial que reflitam as realidades culturais e linguísticas da América Latina. Iniciativas como essa podem ser expandidas para o Mercosul e para toda a América do Sul. Trazer centros de dados para a região é uma questão de soberania digital. Esse esforço deve ser acompanhado do desenvolvimento local, de capacidades computacionais, do respeito à proteção de dados e de investimentos para suprir demandas adicionais de energia. A pandemia de Covid-19 escancarou a vulnerabilidade a que estamos expostos pela falta de acesso às vacinas e medicamentos.
O Brasil quer fazer do Mercosul um polo de tecnologia da saúde capaz de atender às necessidades de nossa população. Nosso quarto desafio é o combate ao crime organizado. Grupos criminosos colocam em xeque a autoridade do Estado, disseminando violência, corrupção e destruição ambiental. Não venceremos essas verdadeiras multinacionais do crime sem atuar de forma coordenada. Precisamos investir em inteligência, conter os fluxos de armas e asfixiar os recursos que financiam a indústria do crime. Com a renovação do comando tripartite da Tríplice Fronteira, teremos uma plataforma permanente de cooperação para combater crimes financeiros e o tráfico de drogas, de armas e de pessoas. Com o Centro de Cooperação Policial Internacional da Amazônia, inaugurado em Manaus, as forças de segurança dos 9 países amazônicos atuarão juntas para coibir crimes ambientais e outros ilícitos. São iniciativas que se complementam e que precisam dialogar entre si para ganhar escala sul-americana. O Brasil vai mobilizar o Mercosul ampliado para aprimorar e aprofundar essa colaboração. A quinta prioridade é a promoção dos direitos de nossos cidadãos. Sem inclusão social e enfrentamento das desigualdades de todo tipo, não haverá progresso duradouro. O Instituto de Políticas Públicas de Direitos Humanos e o Instituto Social do Mercosul devem ser fortalecidos. Seu apoio técnico tem sido muito valioso para nossos países. A cúpula social do Mercosul será retomada para apontar novos caminhos para o bloco. Com o mesmo propósito, realizaremos uma cúpula sindical. A força das nossas democracias depende do diálogo e do respeito à pluralidade. Desde a última cúpula em Montevidéu, perdemos 2 grandes referências do Cone Sul, o presidente Pepe Mujica e o Papa Francisco. Tenho orgulho de vir do mesmo quadrante de terra em que esses 2 seres humanos excepcionais. A presidência brasileira do Mercosul honrará seu legado, trabalhando por uma integração solidária e sustentável. Desejo um semestre produtivo e aguardo todos no Brasil em dezembro próximo. Muito obrigado. A presidência brasileira representará uma oportunidade para refletir sobre o lugar que almejamos ocupar no novo tabuleiro global. Nesse esforço, será imprescindível conferir prioridade a 5 questões. A primeira delas é o fortalecimento do comércio entre nós e com os parceiros externos. Ainda há fronteiras a ultrapassar, como a inclusão dos setores automotivo e açucareiro em nossa união aduaneira. Adiar essa tarefa significa sacrificar o potencial estratégico do bloco na produção de veículos elétricos e biocombustíveis. Não se constrói prosperidade apenas com grandes negócios. É necessário reativar o Fórum Empresarial do Mercosul e oferecer maior apoio a pequenas e médias empresas. Podemos diminuir custos e reduzir riscos cambiais, utilizando nossas próprias moedas. Precisamos de um sistema de pagamento em moedas locais, revigorado e moderno, que facilite as transições digitais. É importante ampliar mercados e diversificar parcerias. Por isso, quero saudar a conclusão das negociações com a Associação Europeia de Livre Comércio. Estou confiante de que até o fim deste ano assinaremos os acordos com a União Europeia e com a EFTA, criando uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. As consequências do aquecimento global já se fazem sentir no Cone Sul. A região sofre com estiagens e enchentes que causam perdas humanas, destruição de infraestruturas e quebra de safra. A realidade está se movendo mais rápido que o Acordo de Paris,
expondo a falácia do negacionismo climático. O Brasil reduzirá suas emissões entre 59% e 67% até 2035, em todos os setores econômicos, abrangendo todos os gases de efeito estufa. Na COP30, em Belém, teremos a chance de mostrar ao mundo as soluções que vêm da América do Sul. Nossa reunião de ministros de meio ambiente será uma etapa crucial de preparação para a conferência. Por meio do programa Mercosul Verde, vamos fortalecer nossa agricultura sustentável. Nossa cooperação promoverá padrões comuns de sustentabilidade, mecanismos de rastreabilidade e inovações tecnológicas. Precisamos de ímpeto renovado para recuperar nossa capacidade industrial com responsabilidade ambiental. Vamos propor a formulação de uma taxonomia sustentável no Mercosul para atrair investimentos em prol de uma transição justa. Tá aí, portanto, né, a fala do presidente Lula no momento em que ele tomava posse aí do Mercosul lá na Argentina. Antes desse evento, o Lula se reuniu com o presidente do Paraguai em particular, né, onde conversou muito ali com o presidente do Paraguai. E ainda hoje tem uma visita marcada à prisioneira, né, Kirchner, que foi presidente da Argentina e que está em prisão domiciliar por corrupção, né, ativa. Então tá aí. Essa visita do presidente, inclusive, a Kirchner, né, foi muito criticada, né, não só pela oposição, mas até por membros do partido do presidente Lula. O pessoal do PT advertiu o presidente Lula que essa associação com condenados à corrupção, como foi com a ex-primeira-dama do Peru, que o avião da FAB foi lá buscar a mando do presidente Lula, né, e trouxe ela para o Brasil, para se refugiar no Brasil. Agora essa visita, já teve uma visita aos ditadores que se reuniram lá na Rússia recentemente. Isso não é bom, né? Isso não é bom para a imagem do presidente que quer uma reeleição. E a oposição está juntando todos esses fatos para, na época da eleição, jogar isso aí a público, né? Essa associação do presidente com corruptos, com ditadores, enfim. É uma situação complicada. Mas o Lula, já nessa altura da vida, não está ligando mais para nada. Ele quer fazer o que ele tem vontade e acabou. Agora, uma coisa a gente tem que elogiar aí, né? O presidente Lula, realmente, a gente sabe que o discurso ali não foi feito por ele, né? Ele tem assessores para isso. Inclusive, um deles estava ali do lado, né? Que é o responsável aí pela questão exterior do Brasil. Mas ele pensa dessa forma. O presidente Lula é aquele agregador, né? Ele quer tratar todos, pode ser de país estrangeiro, pode ser do Brasil, como se ele estivesse aqui, tratando com as pessoas daqui. Você vê que quando ele se referia à guerra lá da Rússia e da Ucrânia, na mente dele funciona como se fosse aqui no Brasil, né? Ah, vamos sentar na mesa aqui, vamos tomar uma cerveja e vamos acabar com a guerra. Não é assim, né? As pessoas, se você sair daqui da Bahia e for lá para o sul, as pessoas de lá já têm um pensamento totalmente diferente do nosso aqui, né? A maneira de se comportar, as palavras que usam, enfim, as tradições são tudo diferentes, as pessoas pensam diferente, aqui mesmo no nosso país. Agora você imagina atravessar o oceano, você vai para um país que não fala a nossa língua, a cultura não é nossa, o pessoal que a vida foi baseada em matanças, né? O presidente da Rússia era um espião da KGB, ele era um cara típico desses filmes que a gente assiste aí, né? Que mata as pessoas envenenadas, a sangue frio, né? O cara preparado para matar. Ele não está pensando em tomar uma cervejinha, nem uma vodka com ninguém para fazer acordo de paz. Mas na cabeça do presidente Lula, né, todo mundo igual. Ele é um bonachão, Lula, né? Ele acha que todo mundo é igual, que vai tratar todo mundo igual trata aqui no Brasil. Mas não é assim. Mas pelo menos ele tem essa virtude, né? De sentar à mesa, conversar com todo mundo. Não importa se é só o Bolsonaro que ele não gosta, né? Porque o Bolsonaro chama de ladrão, então ele não gosta do Bolsonaro. Mas o resto ele quer sentar na mesa, quer conversar com todo mundo, quer sempre, né, trazer todo mundo ali para uma conversa, uma boa conversa. Então isso eu acho um ponto positivo, né, do presidente Lula. E eu tenho certeza que ele à frente do Mercosul vai fazer um bom trabalho. É pena que só resta 1 ano e meio, né, para terminar o mandato dele. Não sei se ele vai ser reeleito, né? A gente não sabe, que as coisas estão ficando difíceis aqui no Brasil, politicamente falando, né?
Mas, se ele ficar aí esse 1 ano e meio à frente do Mercosul, ele vai fazer um bom trabalho, né? E se ganhar para a reeleição, né, possivelmente, né, ele seja candidato, não sei se vai ganhar, mas se ganhar, ele terá aí mais um pouquinho de tempo para complementar a sua gestão no Mercosul. Bom, gente, dito isso, né, falamos aí sobre essa ida do presidente, está lá na Argentina agora, tomando posse do Mercosul. Vamos falar agora de Raquel Rocha, né? Raquel Rocha vai voltar hoje no nosso programa com outra excelente entrevista, não é isso, Raquel? Vamos lá. Olá, sejam todos bem-vindos ao Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é o querido Benjamin Lindotti, pianista de apenas 8 aninhos. Você bateu meu recorde, porque acho que eu nunca entrevistei ninguém tão novo quanto você, meu querido. Quero apresentar também o pai do pequeno Benjamin, Tiago. Obrigada, Tiago, por ter trazido o seu filho aqui. E, gente, algumas pessoas vieram até mim me falar sobre esse talento que é Benjamin, aos 8 anos, e é um pianista primoroso, e eu não podia deixar de mostrar esse menino para vocês, que tem esse talento nato. O pai também é músico, né? O pai também acabou incentivando bastante, mas eu costumo dizer que eu acho que tem alguma coisa aí que é dom, e acho até que é dom de Deus, viu? Que é Deus que nos dá esse dom. Mas eu vou bater um papo aqui com o Benjamin, com o pai dele, para a gente saber como é que começou essa trajetória dele na música. Então vamos lá, só confirmando sua idade para ver se titia não errou. Você tem realmente 8 anos? Sim. Você consegue contar pra gente como é que quando foi que você começou a tocar piano? Eu comecei a tocar piano quando eu fiz 5 anos. Meu pai, ele começou a me ensinar piano com 5 anos. Com 5 anos. Porque ele tinha um piano em casa e ele já tocava. É. Então tem 3 anos que você toca. É. E você fez aula, cursos ou só aprendeu com seu pai? Eu fiz aula. Eu comecei a aula depois que meu pai começou a me ensinar. Entendi. E você gosta de tocar piano? Gosto. É uma coisa que você faz assim, sem ninguém mandar, você chega em casa e você sente prazer em... E todo mundo sabe que você toca? Todo mundo na sua escola? Não todos, mas a maioria sabe. Você estuda que série? 3º ano. 3º ano do Fundamental 1. É que isso mudou, não é, Tiago? Antigamente era primário. 3º ano do Fundamental 1. E você já se apresenta? Já. Se apresenta em quais lugares? Eu já me apresentei no Centro de Cultura 2 vezes, no Sete Senat, na praça, e uma formatura, também em bodas de casamento. Já se apresentou em vários lugares, nossa, no shopping também. Sim. E você fica nervoso quando vai se apresentar para muitas pessoas ou não? Mais ou menos. Porque tocar você sabe, né? É. E aí as pessoas, elas falam o quê quando elas veem você tocando dessa forma? Elas falam que eu toco bem, que eu sou um menino... Prodígio. Prodígio. Olha, Tiago, quando me falaram que ele tocava, e eu falei, não, ele realmente, todo mundo chegou até mim, ele toca, mas eu imaginei que ele ia chegar aqui com partitura, com algumas músicas que ele aprendeu a tocar, mas eu percebi que ele não usa nada, né? Ele não tá olhando em lugar nenhum, assim, ele toca tudo por ele mesmo, é isso mesmo? Na verdade, assim, a gente desde pequeno, desde a barriga, a gente já começava a tocar e começar a fazer uma interação. E aí ele, vivendo um ambiente de casa com música, tanto ouvindo e sons, músicas mecânicas que a gente selecionava, a gente também tocava muito. E ele sempre demonstrou um interesse muito grande. Desde o primeiro aninho dele, ele viu o piano, parecia que era uma coisa do outro mundo. Não quis sair de cima. Pequenininho. Dele mesmo. Com já queria ir lá com o dedinho. Já. E aí a gente falou assim, não, ele parece que gosta do negócio. E aí a gente começou a incentivar, a ensinar, desenhar, mostrar as notinhas. E aí fomos desenvolvendo. E ele aprendeu, e ele tem uma capacidade de memorização que é ímpar e desenvolve através da música também. Então ele aprende a música. E a música entra na cabeça, agora ela só sai nos dedos. Exatamente, gente. Ele vai tocar sem partitura. Tiago, o que você recomenda que ele comece tocando pra gente? Você queria tocar o que, Benjamin? Balada por Adaline. Essa foi a primeira música que ele tocou em um evento público, né? Ele gosta muito. Balada por Adeline.
A gente acompanha um pianista muito primoroso também, Richard Clayderman, muitos conhecem, Sim. um francês, e Richard nós Clayderman. gostamos muito dessa música. Balada Por Adelina. por Adelino. Vamos lá. Lindo, muito lindo. E eu fico extremamente feliz em saber que foi algo que partiu dele. Eu sei que é do desejo de muitos pais que os filhos aprendam a tocar um instrumento musical. Eu compreendo esse desejo dos pais. E eu acho que os pais realmente eles precisam colocar os filhos para experimentar. Mas, de fato, alguns jovens tocam por conta do desejo dos pais. E como você disse, isso partiu dele, né? Pequenininho, com o dedinho ali nas teclas do piano. E aí você só desenvolveu esse desejo que nasceu dele. Passa o microfone para ele rapidinho. Me conte por que você escolheu essa música para começar. Por que ela é especial para você? Ela foi a primeira música clássica que eu aprendi. A primeira música clássica que você aprendeu. Mas no total, sem ser só música clássica, qual foi a primeira música que você aprendeu a tocar? Deus é tão bom. Pode tocar um trechinho pra gente? Achei que ele ia dizer parabéns pra você. Parabéns. Vamos lá. Tiago, me fala como é a sensação de um pai de ver seu filho com 8 anos assim, já demonstrando esse talento. Como é que você se sente como pai?
Como você falou, a gente sempre deseja, né? Ver isso acontecer, mas de fato, quando eu ouvi tocando pela primeira vez, a gente acostuma em casa, ouvir, toca, interage, fala assim, corrige aqui essa nota, faz assim, dá essa sensibilidade, passa uma expressão, um sentimento, a gente vai trabalhando isso em casa constantemente e vai trocando fichinha um com o outro. Mas no momento que eu ouvi tocando pela primeira vez no SESC Senat, foi na apresentação do final do ano de 2023, ele entrou no meio do ano da escola de piano. Ou seja, vai ser um direcionamento com mais tempo, com a professora, a gente trabalha, tem outras demandas, a gente colocou para estudar. E aí ele, com pouco tempo, foi se apresentar lá e tocou de uma forma que impactou a todos. E eu gravando, percebi que eu comecei a tremer, me emocionar, ao ver a forma tão natural e espontânea que ele tocou lá e foi uma grande bênção pra gente. Eu imagino a sua emoção como pai. Eu imagino. E quando você toca, Benjamin, a música, eu sei que a música ela toca as pessoas de maneira diferente, mas assim, o que você sente em seu coração quando você toca uma música que você gosta? Eu sinto que eu me sinto mais calmo, tranquilo. E É isso mesmo, mas a música ela tem esse efeito terapêutico, né? Além de, como o Thiago falou, desenvolver o cérebro. Então, não pense em música para o seu filho somente como um hobby. É algo que vai ajudar a desenvolver isso, o cérebro dele, a inteligência dele. Existe até, dentre os diversos tipos de inteligência, a inteligência chamada inteligência musical, né? A minha é só como apreciadora. E olha que eu já tentei vários instrumentos. Eu sei que está muito cedo e você não tem que decidir nada da sua vida, assim, que a gente tem que se permitir, né, mudar. Mas, a princípio, você pensa em seguir carreira profissionalmente como pianista? Sim. É o que você deseja? É. Mesmo se você, por exemplo, optar por uma outra profissão, você vai sempre também estar atuando como pianista? Sim. E vai fazer muito sucesso, porque se aos 8 anos já está tocando desse jeito. Você estava aqui tocando algumas coisas antes da gente começar a gravação. Quem toca violão chega e fica afinando o violão, mas piano não precisa afinar, né? Ele estava só, sei lá, aquecendo os dedos. Eu vi que você tocou uma música de Frank Sinatra, né? Foi, My Way. Você consegue tocar ela pra gente? Sim. Vamos lá.
hipnotizada em ver esses dedinhos tão pequenininhos, tocando com essa destreza, com essa agilidade, com esse primor. Gente, realmente é impressionante. De todas as músicas que você toca, qual a que você mais gosta? Eu não tenho uma específica, mas... Não tem uma preferida, não. Não tenho. Eu gosto de todas. Todas. Ele gosta de música. Vocês tocam na igreja? Sim. Mas tipo assim, semanalmente? Então ele pratica bastante, né? Além de em casa e nas aulas, ele também toca na igreja. E qual que você vai escolher para finalizar aqui o nosso show? Tico Tico no Fubá. Vamos lá, Tico Tico no Fubá. Ele se apresenta só como convidado ou se alguém quiser contratar, vocês já fazem? Olha, é possível fazer a contratação dele para uma apresentação? Nós estamos buscando, através de uma licença, né, judicial, para que ele possa ter autorização, porque ele é menor. Isso, para que ele possa participar profissionalmente mesmo, para receber por isso. Exatamente. Ele tem um grande sonho, né? O sonho dele me apertou um pouquinho, né? Que é o quê? Ele vê os grandes pianistas tocando em lindos pianos de cauda e ele quer o quê para ele? Um piano de cauda. Falei, então vamos ajudar seu pai com o piano de cauda para você. Você vai tocando, vai trabalhando junto, né? Perfeito. E para ele é um prazer, é um brincar, é um distrair. E ele é muito afincado. Enquanto a música não está do jeitinho que ele acha que deve estar, naquele primor, ele repete até conquistar. Porque isso já que é algo que ele faz tão bem, né? E é algo que ele gosta, natural, que ele sente prazer, né? Por que não receber por isso? E poder comprar o seu piano de quadra. Eu também sou apaixonada por piano. Eu acho que um piano numa casa é muito bonito. Mas você quer deixar o seu telefone, algum número de contato, o Instagram dele, para quem quiser ir acompanhando os vídeos dele, acompanhando a trajetória dele, ou enfim, quem quiser saber onde ele vai se apresentar, quer deixar algum número para contato? O contato é 739-9810-1258. 9810-1258. Isso. E ele, o Instagram dele é Tocando Bem. E em breve a gente vai estar também lá abrindo o canal dele também, né? Do YouTube. Do YouTube. Tocando Bem. Então vai ficar com essa dobradinha aí para poder o pessoal acompanhar. Procura lá no Instagram, assim que eu terminar aqui o programa, eu já vou procurar, @Tocando Bem. Isso. E aí vocês vão poder ver várias apresentações, eu imagino, né? Ele em casa, ele na igreja. Está em construção, nós estamos trabalhando já, tem algumas pouquinhas coisas, mas logo você em deve breve... ter muita coisa gravada, né? E aí aos poucos vai postando. Eu vou seguir você e vou curtir tudo. Tá bom? Querido, obrigada mesmo, viu? Pela sua presença. Obrigada por ter vindo aqui mostrar o nosso talento. Quer mandar um beijo pra mamãe? Eu quero mandar um beijo pra Enoque, seu irmão. Que menino educado, viu, Enoque? Você tá de parabéns, Thiago. Você tá de parabéns pelos seus filhos. E você quer mandar um beijo pra mamãe? Não? Pra alguém, pra professora, os coleguinhas. E tia, tinha que ter me avisado antes, né? É tímido, viu? É tímido, é desenvolto aqui. No piano. Aqui é uma coisa. Agora a gente queria agradecer, né? Em primeiro lugar, a Deus por estar nos abençoando com essa dádiva.
a você pela oportunidade, à professora de piano, aos amigos, familiares, incentivadores, né? Tudo isso aí acaba somando para que ele possa cada vez mais se dedicar e trabalhar produzindo uma boa música para abençoar as pessoas, né? É isso que a gente quer. Exatamente. Obrigada, viu? Obrigada, Tiago. Obrigado. Obrigada, Benjamin. E obrigada a você que acompanhou Raquel Rocha Entrevista até aqui. Esse quadro que só leva coisas boas para você. Lembre-se sempre, assista bons filmes, leia bons livros, ouça boa música, cuide do planeta, cuide da sua mente, do seu corpo, do seu coração. Seja feliz todos os dias e beijos. Ok, Raquel, um abraço e até a próxima semana aí com mais Raquel Entrevista. Bacana, né? Criancinha aí com 8 anos, tocando desse jeito, imagine, hein? Grande talento, né? Quem tem, tem. Bom, olha, gente, tem um vídeo aí, né, que circulou na internet aí, chamou a atenção de algumas pessoas. O fato não é nem a agressão em si, mas o que causou a agressão, né? Uma garota, ela foi abordada no comércio que ela trabalhava e foi assediada. Aí ela foi à delegacia e prestou queixa desse assédio, que por sinal a gente tem dito aqui, né, a gente já discutiu isso várias vezes, essa linha tênue, até onde é a cantada do homem para a mulher, até onde é o assédio, seja ele sexual, seja ele de ordem emocional, né? Então essa moça, ela foi assediada, ela foi e deu queixa. O cara ficou aborrecido porque ela deu queixa, juntou com a mulher dele, que ele era casado, pegou a mulher e mais 2 pessoas e foram lá no comércio que essa moça trabalhava para agredi-la. Veja o vídeo aí, né, as imagens chocantes. Então hoje em dia está complicado você denunciar, né? Porque você de vítima passa a ser vilão e aí você acaba sendo agredida ou até pior, né, assassinado. Isso aí poderia ter acabado em assassinato. Então, é complicado, viu? Tá complicado cada vez mais esse mundo nosso aí, viu? Então, a pessoa agora tem que ser assediada ou agredida moralmente, sei lá de que forma, ficar calada. Não pode mais dar queixa não, porque pode sofrer isso aí ou até pior, pode perder a vida, né? Então, esse vídeo, isso aconteceu lá no sudeste do Brasil, né? Mas já rodou o Brasil todo aí, essas imagens, né? Tá rodando aí, circulando. Então, tem que ter cuidado. Bom, só para dar esse recado, esse alerta, né, de que hoje está difícil você dar queixa, porque o agressor vai lá e faz pior, né? Olha, por falar nisso, segunda-feira, gente, a Úrsula Matos vai comemorar aqui 1 ano, né, do quadro Ela por Elas, e eu acredito que ela vai até comentar sobre essa agressão aí, né? E temos outros fatos aí, aqui mesmo da nossa região, que a Úrsula vai comentar aqui no programa, tá bom? Já estamos chegando no finalzinho do programa, né? Mas dá tempo ainda aqui comentar. Amanhã, sexta-feira, a gente vai falar mais sobre o Mundial de Clubes, né? Que vai ter 2 brasileiros amanhã disputando aí vagas para as semifinais. Nós teremos amanhã à tarde o time do Palmeiras, né? Jogando contra o Chelsea para tentar uma vaga na semifinal. E teremos à noite o Fluminense jogando contra o Al Hilal, né? O time lá das Arábias, que cada jogador, para você ter uma ideia, ganhou de prêmio 2 milhões e 900 mil dólares, quase 3 milhões de dólares, né? Ou seja, cada jogador do Al Hilal ganhou uma Ferrari, né? Porque ganhou e desbancou um time grande, né? Um time europeu, o City, o Manchester City, da competição. O Sheik foi lá e deu 3 milhões de dólares praticamente para cada jogador. Nesse elenco do Al Hilal, né, tem um jogador inclusive que é brasileiro e baiano e está fazendo sucesso lá e foi quem fez inclusive o último gol e foi agraciado aí com uma Ferrari praticamente. Eu falo uma Ferrari porque o valor dá para comprar uma Ferrari, 3 milhões de dólares, né? Então dá para comprar ali uma Ferrari. Cada jogador ganhou de bicho. Se ganhar do Fluminense, imagina, o prêmio deve ser dobrado, porque a FIFA ela está premiando os clubes, né? Então, cada fase que um clube passa, ganha ali X milhões de dólares. Para você ter uma ideia, Palmeiras e Fluminense, cada time desse, né, só por estar na quarta de final, já ganhou o equivalente a 150 milhões de dólares. 150 milhões, é muito dinheiro. Então, se passar dessa fase, vai ganhar mais ainda, né? A premiação é recorde. É
recorde. Nunca houve uma premiação dessa em campeonatos, em Copas. Para você ter uma ideia, o que o Palmeiras ganhou até agora nessa competição, ele não ganharia no Campeonato Brasileiro inteiro. Né? A premiação da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro juntas, talvez aí somem esse valor. Mas um campeonato só, uma Copa só, ninguém ganha. A Libertadores, que pagava o maior prêmio, se você chegasse até a final, não chega nem a metade dessa premiação. Então, é muito dinheiro, né? E para o Sheik lá do Al Hilal, o problema não é o dinheiro que ele está ganhando, porque dinheiro eles têm demais. Inclusive, foram eles que patrocinaram essa Copa para a FIFA, né? E eles, inclusive, estão tentando levar essa Copa para 2029 lá ou na Arábia Saudita, ou no Catar ali, né? Em algum país daqueles ali da Arábia. Então, o problema ali é saber que eles conseguiram chamar a atenção do mundo inteiro para o futebol deles. Que é isso que eles querem. Esse time do Al Hilal, gente, só tem jogador bom. Jogador que poderia estar jogando em qualquer time europeu. Só para você ter uma ideia. Não é, o time da Arábia ganhou. Não é o time da Arábia. O time é de lá. Mas os jogadores são brasileiros, são europeus, são jogadores de várias nacionalidades. Né? Inclusive o De Bruyne, né, que foi o maior jogador do City na última temporada e está se aposentando, ele recebeu uma proposta, mas ele não quis ir jogar lá, né, porque o dinheiro não está movendo mais a vontade desse jogador. Aí ele falou assim, a proposta que eu recebi para jogar um ano lá no Al Hilal representa mais do que eu já ganhei na minha carreira toda. Olha para isso. Em um ano que ele fosse jogar lá, ele ganharia o equivalente a toda a carreira dele. Então é muito dinheiro. Esses árabes não brincam, eles vivem do petróleo, né? Então tem dinheiro sobrando. O Cristiano Ronaldo, nesse último contrato que ele fez, ele vai ganhar 7 milhões de reais por dia. 7 milhões de reais por dia. Cada dia que ele acordar, fala assim, obrigado Deus, 7 milhões caiu no bolso dele. Então imagina aí, 30 dias, né? Vezes 7, quanto ele não vai ganhar por mês. Fora as premiações, né? Isso aí é salário. Aí tem mais as premiações. Então você vê, se o Sheik deu aí 3 milhões para cada jogador, que ganhou do Manchester City, né? Você imagina nas competições que eles têm lá, tem a Champions dele lá, né? Tem os outros campeonatos locais. E esse time foi o mesmo que o Neymar jogou, viu? Quer dizer, nem jogou, né? Porque se machucou, ficou um ano sem jogar, trabalhando, fazendo cirurgia, trabalhando a parte física. Quando ele voltou, o Jorge Jesus, né, foi orientado a não aceitar mais ele no time. O Jorge Jesus era o técnico desse Al Hilal. Saiu agora, recente, antes dessa Copa aí. Né? E o Sheik falou para o Neymar, né? Ele foi uma das contratações mais caras que o Al Hilal teve, porque ele não jogou. Ele ganhou sem jogar. Né? Infelizmente, o Neymar despencou em queda livre, né, no futebol. Não consegue mais jogar. Você vê, ele está no Santos aí, joga uma partida, se machuca e volta para o estaleiro. Renovou agora com o Santos, mas já está falando em jogar no Fluminense. Está com vontade de jogar no Fluminense. Então, a situação do Neymar é complicada. Ele quer chegar inteiro na Copa do Mundo, mas para isso ele vai ter que jogar bola, porque ele não está jogando. Há muito tempo que a gente não vê Neymar jogando em futebol. Ele entrou aí numa partida ou outra do Santos aí, esse primeiro semestre, né? Teve um intervalo que ele ficou machucado, depois voltou, mas não é aquele Neymar que a gente via, que a gente gostava. Depois que tiraram a camisa 7 do Neymar, aliás era a camisa 11, né, do Neymar, e deram para ele a camisa 10, parece que a camisa 10 pesou. Eu acho que, sei lá, tem uma mística aí dessa camisa 10 no Brasil, que eu acho que não deveria vestir. O Neymar deveria voltar a jogar com a camisa 11, porque foi com a 11 que ele se fez um grande jogador, foi para o Barcelona, jogou bem. Aí depois foi para o PSG, né? Também de um sheik árabe. Foi para o PSG, vestiu a camisa 10, pronto. Aí despencou o Neymar, começou a despencar. Então, se eu fosse o Neymar, eu tirava essa camisa 10. Talvez seja isso que está fazendo mal, né? Porque tem muita coisa que a gente não sabe ler na espiritualidade, né? Então, sei lá, essa camisa 10 do Santos é muito pesada. Depois que o Pelé usou, para outra pessoa usar, é meio complicado. Eu acho que o Santos devia aposentar essa camisa. E na seleção brasileira, o Neymar não deveria usar a 10. Na minha opinião, ele deveria usar a 11. Deixa a 10 para outro jogador aí.
Porque aí pode ser isso, não sei, mas tem tudo a ver. Porque depois que ele começou a vestir a camisa 10, ele despencou. Foi lá no Paris Saint-Germain. Bom, gente, já estamos chegando ao final do programa. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta. Estaremos aqui ao vivo com você a partir das 10 horas para mais uma edição do nosso TVI News. Até lá, um forte abraço.